Dali gurizada, Rádio 2x5 na área. Um programa de número 40, velho. É isso aí, demorou, deu umas falhadas aí, aconteceram alguns imprevistos. Mas vamos que vamos. Meu nome é Marcel Moreno, junto com meus camaradas Raoni Moreto e hoje ele, o cara das finanças, Luciano Linderman. Vamos falar de dívida, velho. Vamos falar das pendureiras do Esporte Clube Internacional. Tem coisa aí, a reta final do Brasileirão rolando, já clima de fim de festa. Representamos, né? Emendamos 3 vitórias seguidas agora nos últimos jogos. Mas o que está pegando mesmo já é as eleições, não tem como sair disso, né? E embora os debates caiam em muitas bobagens, aí o que a gente avaliou como ser o mais proveitoso para falar aqui nesse nobre espaço é falar da dívida do Esporte Clube Internacional e como se livrar disso aí. Mas antes de entrar nessas questões aí, alguma coisa das últimas rodadas, Raoni, fala aí qual é que é, cara. Não, gostei da postura do time, ganhar 3 jogos seguidos e principalmente os 2 últimos de visitante. Achei que o Inter jogou super bem, contra o Corinthians principalmente, até me deu uma empolgadinha assim a postura do time. E é isso aí, meu. O time, para ser campeão brasileiro, tem que ganhar de visitante, tem que sair para matar. Acho que o foco ano que vem é tentar ganhar o brasileiro, então já fica essa amostragem pequena, mas é isso aí que tem que continuar e tem que ser feito. É sair para ganhar de visitante, jogar bola, ganhar, somar 3 pontos e sempre lembrar, meu, o campeão brasileiro não é o cara que perde menos, é o cara que ganha mais, tá ligado? A Copa é muito diferente dos pontos corridos. Os pontos corridos tem que ganhar, meu. Não, empate não é negócio em pontos corridos, então tem que sair para ganhar de visitante. Perdeu uma, ganhou outra, tá ótimo. Melhor que 2 empates. E aí, Luciano, satisfeito aí com a reta final, velho? Cara, acho que o final é meio frustrante, né? Até no meio do ano, as expectativas que a gente chegou a criar. Mas eu acho que eu concordo com a Rony, acho que foi um final digno aí, pelo menos, de terminar ganhando essas 3 partidas. Cara, o time não é ruim, meu. O time é bom, o time tem potencial, tem coisa que precisa ser ajustada para o ano que vem. Mas agora, jogando com menos responsabilidade, aí com mais tranquilidade, o time tá jogando melhor. Acho que ganha também do Botafogo agora no último jogo. Vamos terminar em nono, bem longe do pseudo risco de rebaixamento que a gente correu. E arrumar a casa para o ano que vem. É, e bem longe também da classificação da Libertadores, né? Até o Raoni citou aí no umas outras oportunidades que mesmo com aqueles 5 pontos lá que a gente deixou de ganhar com a América e com o Curitiba, a gente não estaria na Libertadores, né? Então acho que fazemos um final de ano digno aí, né? Sempre esse final de ano, mesmo em outros anos aí, não acaba sendo meio melancólico, o time cai, já entra de férias. Eu acho que foi até foi uma boa reta final. Acho que o time dá uma boa perspectiva para o ano que vem. Mas vamos para a pauta então, gurizada. É a dívida, né? O juro é alto, aquela coisa toda, Tonho Croco já falou. E, e a questão, assim, a gente pega em números aí, o Inter gasta hoje com a dívida cerca de 80 milhões de reais, né? Luciano, tu que é o especialista, cara, como é que a gente pode... Assim, a primeira coisa para a gente abrir esse assunto, né? A gente vinha num crescimento de dívidas, né? A gente vê que uma dívida que crescia a cada ano, teve a questão da pandemia, mas o que aconteceria se a gente não tivesse estancado isso aí, velho? Se a gente poderia estar naquela dívida de 1 bilhão, aquela coisa toda? Podia fácil, né? Acho que o nosso endividamento aí saiu da faixa de 300, 400 lá em 2018 para chegar nessa faixa aí de quase 700 agora, meu cara. E aí é exponencial, né? Ainda mais com os juros também nesse período saiu da faixa de 4, 5% ao ano aí, acho que eu bater em 2% ao ano durante a pandemia, para agora, que já teve uma queda, taxa de juros de 12%, 12,25%. Cara, quando tu bota o spread que cobra em cima do Inter, certamente o Inter está pagando 20% ao ano na sua dívida e dá isso que a gente está vendo. Então, o próprio comportamento natural da dívida, se olhar essa curva, é de levar para a dívida de 1 bi, e a dívida de 1 bi é a dívida de Galo, de Cruzeiro, de Botafogo, e a gente viu como é que terminou. Cara, não querendo fazer qualquer juízo de valor de fazer ou não fazer SAF, mas os clubes se viram numa situação com a faca no pescoço, onde eles foram obrigados Como única a, alternativa, né? a vender para o primeiro cara que apareceu para assumir o clube. Cara, e esse é o pior pesadelo que eu posso ter com o Inter, né, meu? Se é para fazer alguma coisa, é que a gente analise. Fazer por obrigação Com a faca na no primeira, pescoço, né? o primeiro cavalo que passou encilhado é o pior das hipóteses. Raoni, alguma observação aí, cara? A questão do. É isso, acho que o modelo antigo do Inter, o futebol mudou muito, né, meu? O modelo, ele se torna insustentável. O Inter
parou no tempo. Acho que o Inter teve um período como tinha esse protagonismo que nem o São Paulo teve no caso, né? Era Inter e São Paulo. Eu acho que esse modelo parou no tempo e o Inter foi se endividando e esperando a joia da categoria de base que ia salvar as finanças, esperando um grande título, isso não veio. E é o que o Luciano falou, meu, tu tem uma dívida de 1 bilhão, meu, o que tu vai fazer com 1 bilhão de dívida? Tu vai pagar isso aí como, tá ligado? É a situação que é virar o Vasco, é virar o Botafogo, o Cruzeiro, é uma tragédia, sabe? Tipo, então acho que esse modelo ele ficou completamente para trás, assim, acho que não existe como se manter um clube nesse sentido, assim. E se tu pegar os exemplos, os grandes clubes brasileiros do momento, que daí são o Flamengo e o Palmeiras, que saíram de situações que eles não eram protagonistas e hoje eles são protagonistas, e eles souberam estancar suas dívidas ou, né, se criar modelos onde não existia esse endividamento absurdo, sabe? Então acho que precisa de um modelo que estanque para depois, né, pagar a dívida e seguir a vida. Chega a soar surreal até, né? A gente pensar que lá cerca de 10 anos atrás, o Inter, junto com o São Paulo, tinha o maior faturamento do Brasil, né? Hoje, num E era o cenário. mesmo de hoje, né? O Inter É, fatura de 300 a 400 há 10 anos, e manter em 10 anos o mesmo faturamento, em termos reais, significa uma queda considerável de claro. faturamento. Né? A inflação do período é enorme. Então, a verdade é. E é o que o Raoni falou, meu cara. A verdade, o Inter foi, meu cara, totalmente inovador em novas receitas. Não foi à toa que a gente teve um momento, junto com o São Paulo, de protagonismo no futebol brasileiro. Cara, no momento que o Inter criou o programa, o conceito de programa de sócio-torcedor, que hoje domina o futebol brasileiro, quando o Inter se tornou um expoente na formação de atletas e venda para a Europa, e vendas boas, com o padrão de jogador que a Europa buscava. Só que o Inter parou no tempo, outras formas de receita foram sendo criadas, outras maneiras de se gerir o futebol foram sendo criadas, e o Inter continuou fazendo mais do mesmo disso, e aí vai perdendo espaço, protagonismo, aí tu tem que disputar nas contratações, vai se endividando. Acho que é. O primeiro passo, assim, a gente vê nos últimos 2, 3 anos de gestão é estancar, né? Realmente parar a dívida onde ela está. Mas claramente a gente precisa ter um plano, e aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, Luciano. De como pagar essa dívida, né? Sinalizar isso aí, fazer um modelo. Existe isso, cara? Existe essa possibilidade que a gente. Existe, mas existe. Bom, independente de ser futebol em qualquer lugar, tá? Vamos lá, estruturação de capital e dívida é o que eu faço da vida mais para empresas. Então, cara, o primeiro ponto é uma engenharia reversa que precisa ser feita. Então, a primeira coisa que tu faz para tu estancar, e mais do que estancar, o Inter precisa reduzir o seu endividamento, tu começar o teu fluxo de caixa, o que os gringos chamam, meu, de bottom-up, né, meu? Tu vai fazendo de baixo para cima, meu. Tu vai dizendo, cara, tá bom, meu, então o que eu tenho de receita, tu vai montando e dizendo, cara, o que eu posso pagar de dívida? Primeira ponto. E daí, baseado no que eu posso pagar de dívida, tu vai entender que receita tu precisa e, mais importante, o que é teu custo que tu pode para tua operação, que no caso do Inter é futebol, né? Sim, tu não pode perder a competitividade. Esse é o grande. Esse é o grande ponto, mas ao mesmo tempo, meu, tu fazer uma estrutura que já começa não pagando tua dívida, tu vai rolar a dívida, sempre dá um jeito de rolar a dívida, mas o processo de rolar a dívida deixa ela mais caro. Um ponto que está sendo, acho que a grande vantagem dessa eleição do Inter agora, meu, que realmente me anima um pouco, é a questão de estar na pauta. Eu acho que as finanças do clube estão na pauta como nunca teve. Acho que ambos os lados discutindo maneiras diferentes. Eu não gosto muito do conceito de mecenas que tem sido trazido aí, tanto disputar quem vai ser o bilionário que vai botar mais dinheiro, mas a gente está discutindo as condições de dívida do Inter. Isso é muito importante. Tá? A questão da gente falar de fugir da dívida do CDI, né? Até o Aode Cunha está falando muito disso. É fundamental a dívida mais cara, mais até do que fugir da dívida do CDI, cara, fugir da dívida trabalhista, meu, fugir da dívida interclubes, que são as mais caras que tem, meu, porque isso é uma bola de neve, meu, tu não paga o cara, a conta chega depois. O próprio Barcelos agora estava contando essa semana da história do Udinese, né, meu, nós estamos pagando o Nico, nós estamos pagando o Edenilson, jogadores que nós vendemos, pô, entendeu? E não pagamos, isso vai ficando mais caro, meu. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, né, que é uma discussão muito mais ampla, é como dimensionar a receita, né?
E aí é como criar receitas novas, recorrentes, para a gente chegar um pouco mais perto desses clubes que vocês citaram. Tem margem para isso, né, Raoni? Eu até queria tacar a bola para ti nessa questão das tem margem, eu vou tentar falar um pouco de cada ponto e para gerar o debate e a gente conversa a partir disso, que eu acho que é mega fundamental, assim. Primeiro sobre a dívida do CDI, acho que é mega, muito massa tá sendo discutido isso, acho que o AOD teve um papel fundamental em trazer isso no Twitter e a torcida entender e até as chapas trazerem isso. Existe um número, né, que são 80 milhões de reais que o Inter deixa de investir em futebol pagando juro para o banco, juro do CDI. Isso aí são 5, 6 milhões por mês que tu pode investir em futebol. Isso é um monte de jogador bom, é um monte de possibilidade de contratar Rocher, Mercado, jogadores desse nível, Alan Patrick, Wanderson. Eu acho que é importante entender esse número, quanto que isso faz falta. Então, ter que estancar isso e usar o dinheiro da liga, o que for feito, eu acho isso muito importante, e de ser discutido, né, e tá sendo, e eu acho que é muito importante também caracterizar isso que tu falou de, porra, receitas recorrentes que o Inter tem que aumentar, e eu sempre vou falar, todo mundo que conhece sabe, eu fico sempre falando do exemplo do Palmeiras, eu não cito o Eduardo Bandeira de Mello e o Flamengo, porque eu acho o Flamengo um clube do eixo, um clube rico por natureza, com apoio da imprensa, então acho que é difícil botar o Inter nesse mesmo patamar, porque nós não somos do eixo. Agora o Palmeiras, que não é um clube rico, vamos lá fazer a timeline do Palmeiras. Peluso, presidente, assina com a W Torre, constrói a Allianz Parque, Palmeiras, que não é um clube que vinha do bom momento financeiro, estava na Série B logo ali, começa a se erguer, Paulo Nobre entra, põe do seu dinheiro do bolso num FDIC, faz os primeiros investimentos, organiza o clube, passa a bola para o Maurício Gagliotti, entra a Crefisa como patrocinadora, o Gagliotti está pagando o FDIC ao mesmo tempo, o time começa a colher os frutos com títulos, e agora nós temos a tia Leila aí, que já tem um clube, sei lá, que está comprando um avião e vai ser campeão brasileiro de novo, e tipo, as coisas vieram numa timeline que foi gestão financeira de uma empresa, de um clube focado, né, numa microeconomia de, sim, a gente tem que pagar a dívida, a gente tem que criar um FDIC, um fundo sério, a gente tem que fazer as coisas dessa maneira. Eu acho que o Inter, depois de isso está sendo feito no Palmeiras há 10 anos, mas é o que o Luciano falou, é muito importante a gente ver que finalmente chegou aqui, sabe? A gente está conversando sobre isso. A Chapa 1 chega e apresenta um plano de um FDIC, tipo, beleza, talvez tenha o seu Messias ali, mas a gente já está começando a conversar de outras coisas. E acho que daí, a partir disso, a gente pode discutir o que seriam as receitas recorrentes e o que a gente consegue aumentar de receitas. Porque é o que o que o Luciano falou lá no começo. Meu, o que adianta a gente continuar no modelinho de sócios que se é a receita principal do clube e há 10 anos a gente faturar a mesma coisa? A gente está ficando para trás. Esse não é mais o modelo que todo mundo faz, sabe? Então a gente tem que ver qual é a receita recorrente que pode ser feita. O que pode ser feito para o Inter ter uma receita mais perto desses clubes modelos, enfim, entendeu? como receitas recorrentes, né? E até do modelo que a gente foi muito bem lá atrás e hoje a gente não consegue fazer também a questão de bom vendedor. Sócio, a gente acredito que a gente tenha um teto, né? Pode crescer ali mais 10, 20 mil sócios, mas isso não vai ser uma coisa de fato relevante no faturamento do clube. Sim, eu acho que venda de atletas, né? A gente voltar a vender para o mercado, né? Fazer os jogadores do mercado. Mas essa questão do fundo eu tenho curiosidade, eu queria saber, não sei se o Raoni está mais por dentro, ou até do Luciano, porque eu entendi que daqui a pouco o Inter tem um interesse de criar fundos no qual ele trocaria a dívida com bancos e outras dívidas por investidores, que poderia ser tanto grandes mecenas colocando dinheiro no clube, como daqui a pouco investidores, sei lá, normais, que botava 5 mil reais. Existe esse cenário do pequeno investidor botar dinheiro no clube? Se falou sobre isso? Ou eu estou viajando? Está se falando muito sobre isso, tá? Tem uma série de clubes desenhando. Não conheço no Brasil nenhum modelo ainda funcionando. Quer dizer, até teve que saiu, mas todos não tiveram resultados muito pífios até o momento. O Atlético Mineiro fez um recentemente. A criação de debêntures, criação de um modelo que tu vai e tenta vender isso no mercado de capitais, focando no torcedor para colocar dinheiro, tá? Cara, as estruturas, inclusive, chegaram para mim algumas, aí o desenho foi olhar de curioso, eram bem fracos, assim, as projeções de receitas eram superestimadas e o retorno, mesmo com as receitas superestimadas, o retorno era como um investimento é meio pífio. Então, ainda não faz nada que dê atratividade. Mas, cara, a ideia de buscar outras alternativas, seja com o próprio torcedor, seja através de investidores financeiros, a ideia é boa, tá? Importante dizer, isso
isso não acaba com a dívida, isso é só uma troca de dívida, Sim. mas tem 2 pontos fundamentais na sustentabilidade e o quão saudável uma dívida é o custo dela e o vencimento dela. Então, a ideia de tu conseguir baixar o custo da dívida e alongar a dívida, isso dá uma super possibilidade, tá? E às vezes, gerenciando melhor as garantias que é apresentada no endividamento, tu consegue captar mais dinheiro também nessa estrutura. Né? Aquela coisa do Inter histórica e de todos os clubes, assim, de, cara, faltou dinheiro, chama um empresário e dá 50% de um jogador da base, entendeu? Para o cara ajudar na folha daquele mês. Pô, esse é um negócio, cara, é trocar o almoço pela janta, né, meu? Sim. Então, Arrebenta a receita ali adiante, né? exato. Então, buscar, eu acho que a ideia é super saudável. Agora, não é isso que vai fazer a gente conseguir uma redução considerável do endividamento de curto prazo. Você vai conseguir uma redução de endividamento de curto prazo, tem 2 maneiras. Ou tu começa a aumentar a tua receita e tua geração de caixa e paga a dívida, ou através de uma reestruturação que é mais traumático, né? Os clubes que estão indo chamando recuperação judicial, tu vai chamar ainda desconto nos teus credores e tudo mais, mas que tem 2 efeitos. Isso gera um enorme problema de curto prazo na operação, e 2, lá na frente ninguém vai te emprestar dinheiro se tu der calote agora. Então, o mais saudável, enquanto for possível, é tu realmente gerenciando tuas dívidas, mas pagá-las, e conseguir achar maneira de ir reduzindo isso. Porque é o que tu falou, mesmo o Flamengo não sendo a melhor comparação pela capacidade de geração de receita, Eles ajeitaram cara, a casa, né? foi totalmente dentro de casa, começou em 2013 e foi colher o primeiro fruto em 2019. Uma sequência de alguns anos não ganhando nada, né? Exato. E com a torcida em cima, botando pressão e os caras lá, refinanciando e pagando imposto, entendeu? Atrasado. Claramente isso aí é um caminho que, se o Inter não quer se arrebentar, né, visando ali adiante vender o clube por trocado, tem que fazer, né? Não cabe alternativa. Eu acho que vale a pena falar um pouco da questão das receitas ainda, né, cara? O que a gente pode diversificar no clube? Enfim, a gente sabe que o que dá receita hoje mesmo é o futebol masculino e tal, mas a gente vê outras possibilidades, a gente vê mercados crescendo, né? Agora, até um detalhe aí que me chamou a atenção essa semana: uma guria da base do Inter entrou no jogo da seleção brasileira e fez um gol no final, assim, dos acréscimos. Daqui a pouco, cara, futebol feminino é uma coisa que vai vender atleta também. A gente sabe que o celeiro de ases das meninas, não sei se estão dando esse nome também para as gurias, sempre tem sido vencedor, né? O Inter não ganhou o brasileiro, mas ganhou o sub-20, sub-17, alguns torneios de base. Outros mercados, outros negócios, o patrimônio do Inter, o estádio, a marca. O que a gente pode explorar melhor aí, Raoni? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara. Cara, eu posso começar falando, sei que o Luciano tem também bastante coisa para somar quanto a isso. Eu acho que as Gurias Coloradas é um bom exemplo. Eu acho que esportes amadores, que seria o basquete, futsal, que o Inter já tem um histórico nisso, acho que é uma possibilidade de receita maneira, porque ao mesmo tempo que tu talvez consiga operar no 0 a 0, não te endividar, tu tá expandindo tua marca, tá botando tua marca em evidência, e isso, cara, te leva a marca para outros lugares. Eu acho que existe um problema no Inter, eu tenho algumas visões assim que o Inter internacionaliza mal a sua marca, tá ligado? Principalmente a gente pensa muito, o Inter tá sempre pensando nos Estados Unidos, no Japão, na China, e esquece da Argentina e do Uruguai, que são aqui do lado, e teriam, né, possibilidades de até de tu fazer um cara daqui a pouco vir jogar na base do Inter, porque ele viu a marca presente lá. Eu acho que o Inter não faz isso muito bem. Tem a questão do nosso patrimônio, eu acho que, porra, meu Deus, olha onde tá o Beira-Rio, sabe, onde ele tá localizado na cidade. Eu acho que, eu sempre digo isso, né, a luta tem que ser por uma Porto Alegre protagonista. O Inter é de Porto Alegre, então a gente anda lado a lado com a cidade, então isso teria que ser pensado. A gente tem uma nova orla aí. Acho que teve questões das torres também, né, deu já muita briga isso sobre as torres que queriam levantar, que seria um hotel e mais, acho que é um centro de finanças, não sei, talvez teria que ver o estudo disso também, a possibilidade. Eu acho que isso, se for em prol do clube e favorecer as receitas do clube, teria que ser dado andamento, porque é uma coisa que vai se anexar à orla e dar vida pro Beira-Rio ali, sabe? Daqui a pouco um hotel onde, sei lá, shows no Beira-Rio, e daí o hotel que é do Inter, sei lá, localizado na orla, daqui a pouco isso vai ter uma receita interessante. Então, tem muitas coisas que já foram discutidas. Eu acho que se tu fizer um estudo sério, eu sei que eu já conversei até com o Luciano no WhatsApp sobre isso, perguntando se teria, quanto é que custa um estudo de uma consultoria para ver
tudo isso aí, quanto aumentaria de receita. Então, fazer um estudo sério, ver para que perspectiva. lado a gente tem que levar, prospectar mesmo, para entender, sabe, tipo, para que lado a gente pode levar as receitas do clube para elas, porque as receitas recorrentes são o que vão salvar o Inter. Isso está muito claro, sabe? Como é que o clube vai continuar faturando durante 10 anos a mesma coisa e achar que a gente vai. Eu não sei o número, o Luciano sabe, eu sei que ele sabe de cabeça quanto é que o Flamengo fatura, mas é no mínimo 3 vezes mais que o Inter, não é? Por ano, tipo, então. É exatamente isso. Acho Tipo, que esse ano vai bater 1.200 bi, 1.300 bi. como é que tu vai competir, sabe? Não tem. Agora a gente tá falando um pouco antes de entrar no ar, né? O Flamengo para comprar o De La Cruz, né? Com 16 milhões de dólares ou de euros à vista. Né? A questão, eu acho que é sobre isso que eu queria tocar essa bola para ti mesmo, Luciano. Porque assim, são muitas coisas que hoje pode ser o valor irrisório. Eu consigo até ver outras questões além da exposição da marca, né? A gente pensar em outras coisas para o esporte clube internacional, que não é um futebol clube, é um esporte clube internacional, né? A gente tem essa diversidade no próprio nome, a gente está aberto para isso, mas que hoje seriam irrisórios. Eu vejo outros ganhos, além da questão da exposição da marca, como já falei, mas a questão da própria qualificação dos nossos dirigentes, sabe? Daqui a pouco a gente tem pessoas que querem participar do clube, daqui a pouco elas podem ajudar em outras camadas do clube, outros esportes, mas em termos de receita, a gente sabe que hoje seria irrisório, tanto o futebol feminino, acredito que seja irrisório, a ideia de ser, se for deficitário, que seja pouco deficitário, porque é importante a gente ter isso nesse momento, mas assim, a gente pensar em 10 anos, 20 anos, 50 anos, que outras coisas a gente pode ir pensando assim e aí, de repente, diversificar nossas fontes de receitas, Luciano? Cara, não, acho que sim. Pensar uma solução para ano que vem, daqui 2 anos, eu não sei, e dificilmente exista, né? Alguma maneira de o Inter voltar a ser protagonista em termos de receita, ou no mínimo se aproximar dos clubes da frente. Agora, o ponto é, eu vejo 3 pontos fundamentais. Um foi isso que o Raoni já falou, que é a questão de, cara, é pensar na semente do que pode ser lá na frente receita e tentar ser vanguardista nisso, tentar ser o clube que abre as portas e investe, seja futebol feminino, esporte olímpico e esportes, cara, não sei, pensar coisas que o Inter pode começar, investimentos pequenos que não vão atrapalhar o orçamento do Inter, mas que o Inter vai marcando posição em coisas que, cara, daqui a pouco tu acerta, é lá que para onde o futebol cresce, tá? E é lá que o Inter vai estar. Acho que foi, incluído de passagem, o programa de sócio foi mais ou menos assim, né? Foi tentando, botando carteira vermelha e coisa, e, cara, quando viu o Inter tinha uma maior receita do Brasil. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, e aí, Marcelo, bem em linha com o que tu falou agora, cara, é pensar, cara, o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de alguma coisa específica nossa que dê para aproveitar. Sem dúvida, a parte patrimonial é um fato. Acho que não tem dificilmente outro clube no Brasil mais bem posicionado o seu patrimônio do que o Inter. Cara, na beira do Guaíba, no lugar que mais está se valorizando da cidade, com um monte de possibilidades ali, no lugar mais lindo da cidade. Cara, nós temos o estádio mais bonito do Brasil, Próximo ao quiçá centro. um do mundo. Além disso, tá, o Inter tá pura e simplesmente a receita da mensalidade do sócio, eu acho que a gente está no teto. Agora, a gente continua sendo o time disparado que tem mais sócio para o número de torcedores, de acordo com as pesquisas. Como é que tu rentabiliza isso? Além da mensalidade dele. Cara, tu tem o cara dentro, porra, pensa na questão de marketing, tu tem um cadastro do cara, tu sabe onde o cara mora, tu tem o endereço, tu sabe que ele é fiel, o que mais eu posso oferecer para esse cara para rentabilizar melhor esse torcedor? O Inter é o clube do Brasil, e aí não só percentual, mas numericamente é o time que mais tem mulheres como sócio. Pô, como é que eu rentabilizo isso, meu? Como é que é um público que eu tenho certeza que consome muito menos hoje, mas se ela é sócia, meu, ela curte, ela é torcedora, talvez os produtos não estejam tão ligados a ela, meu. Como é que eu faço para as minas começarem a gastar mais com o Inter, a curtir mais tempo, a consumir mais o Inter? E por aí vai, meu. Acho que esse é a questão regional, proximidade com os outros países da América do Sul, como o Raoni já falou. Eu acho que é isso, meu. É pensar um pouco fora da caixa, até sai um pouco da minha área, questão do marketing, mas é pensar como eu faço o Inter. E o terceiro, sem me alongar, cara, investimento retorno, tá? E esse é um ponto também. A gente falou muito de investir em futebol, de baixar a dívida
Mas, cara, o Inter tem investido muito pouco. O nosso CT é uma vergonha. O nosso CT de profissionais treinando no Parque Gigante. Cara, pode ser, o Inter não está mais formando jogador, assim, talvez pelo fato de que a categoria de base está em Alvorada e os profissionais estão no lado do Beira-Rio, entendeu? Cara, esse CT a gente está discutindo há 10 anos, esse novo CT, e ele é só uma maquete. Então, é outro momento para discutir, meu. E um grande diferencial, cara, por tudo que está acontecendo no futebol, pelas ligas, vai acontecer um negócio que é muito raro acontecer, que é cair de paraquedas, cair de helicóptero, um dinheiro novo. É o dinheiro da liga, já trouxe 108 agora, vai entrar depois mais uma outra, cara, e isso é só 20%, na frente vai entrar mais. Então, cara, como usar de forma inteligente esses novos recursos que tem, que são totalmente não recorrentes, para baixar nosso endividamento e fazer os investimentos que a gente precisa. Né? Porque a pior coisa é pegar esse dinheiro e trazer um centroavante de 10 milhões de dólares velho. Esse dinheiro, quando entrou o dinheiro do Yuri Alberto, eu falei muitas vezes ali nos nossos grupos ali, pô, cara, é impressionante, nós vamos pegar uma parcela disso aí e dar o start no CT. Essa questão ainda tem isso, né? De quantos jogadores a gente teve, eu acho que o último grande jogador, talvez o Alisson, é um episódio desse, né? Pô, traz esse guri aí, que tá ali do lado, né? Quando a gente tinha o suplementar ali, tudo em volta do Beira-Rio, são várias as histórias de jogadores que numa oportunidade de estar ali perto, convivendo, dá a chance de fazer um treino e mostrar o seu valor. Eu queria falar ainda da questão do Gigantinho, eu acho que dá para explorar melhor isso aí, né? É um ponto importante, é uma casa importante de shows, e também daqui a pouco para a gente vincular o basquete, o futsal, por que não, o vôlei, sei lá, né? O que se mostrar mais rentável, que a gente conseguir estudar e dizer, pô, aqui a gente consegue, desde televisionamento até vender uma camiseta, um material esportivo, né? Quem é que não gostaria de comprar uma regata de basquete do Esporte Clube Internacional? Eu teria uma, entendeu? E daqui a pouco, quem está ali perto do Beira-Rio não gostaria de ver uma partida de futsal e está ali vinculando, trazendo mais para mais próximo o seu torcedor, né? Que vai ali com a sua carteirinha entrar no jogo, ou daqui a pouco alguém que vai se associar para mais uma vez frequentar ali outros esportes. Enfim, acho que as possibilidades são grandes, além do Gigantinho e o CT. Vou falar mais uma vez, quem acompanhou a gente durante o ano, a gente falou de identidade, a gente falou de marketing, a gente falou de folclore e mística, né? Esse ano a gente está aqui agora já no apagar das luzes do ano, mas o Beira-Rio também, né? A gente pensar um Beira-Rio para 2034, de repente, nossa reforma já vai fazer 10 anos, né? E a gente tem um estádio que, como o Luciano muito bem falou, talvez um dos mais bem localizados, a implantação talvez seja uma das melhores do mundo. Eu desconheço um estádio tão bem localizado dentro de uma cidade grande como Porto Alegre no mundo, e eu falo. Se alguém me disser, não, pô, tem um estádio lá na Turquia que o cara tá. Eu não conheço. Eu fui a Rosário, tem o estádio do Rosário Central, é perto do Rio, Paraná, e o estádio do News Old Boys é como se fosse no Brick da Redenção, que é bem legal também. O Inter tem os dois. Ele tá num parque importante da cidade, perto do centro e perto do Rio. É uma coisa espetacular. Mas ele perdeu a Coreia, ele perdeu a diversidade, ele perdeu aquele bafo na nuca que já teve. Vamos olhar ali para o modelo do River, vamos ver, será que a gente não consegue fazer igual, cara? Vamos pensar também no Beira-Rio com uma maior ocupação, e se a gente disponibiliza e o torcedor não vai, talvez não seja a hora de cobrar a garantia do lugar dele numa semifinal de Libertadores, aquele cara que vai todo jogo, e aí a gente fazer o cara também ter um compromisso com o time no jogo menor, o jogo de gauchão, e a gente vender o nosso produto com um estádio com uma ocupação de 80%, 90%, todos os jogos. Então são coisas que a gente tem que pensar, que quando o Luciano morou comigo em Londres, a gente estava lá em 2005, o pessoal já falava isso. Eu lembro de ter amigos nossos que diziam que estavam indo para os jogos fora de casa para conseguir garantir bons jogos dentro de casa. Então, uma maneira de recompensar aquele torcedor que é fiel, que vai a todos os jogos do Beira-Rio, inclusive os jogos fora, né? E aí a gente criar um ciclo de que, pô, é legal no Beira-Rio, todos os jogos, a experiência é bacana, o estádio está sempre lotado, quando filma a televisão ali, o estádio está sempre bonito, sempre bem colorido, cheio, enfim, como a gente sabe que o Beira-Rio fica diferente. São várias ideias, né? Eu acho que a gente começa a falar de dinheiro, começa a falar do Inter e dessas qualidades. Eu vou aqui fazer uma confissão, que eu até não falei no começo do programa, a gente já tinha gravado essa pauta, a gente falou sobre isso, estamos repetindo aqui. Eu acho que é interessante porque a gente conseguiu amadurecer um pouco mais o assunto,
o imbecil aqui que vos fala gravou a aba errada, agora eu espero ter gravado a certa, e se eu gravei certo é porque vocês estão vendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Luciano, que teve paciência aí, que a gente conseguiu um horário na semana passada, conseguiu um horário de novo essa semana, e agradecer o Raoni por me acompanhar esse ano. Acredito que a gente vai fazer mais um programa só esse ano para fechamento, né? Amanhã a gente joga contra o Botafogo, hoje, para quem vai estar ouvindo, a gente deve soltar isso aqui quarta-feira de manhã. E mais, enfim, deixar o espaço aberto, Luciano, se tiver mais alguma consideração, cara, mais alguma coisa que tu queira falar, cara. Não, me agradecer aí de novo por vocês, falar de novo com vocês, falar 2 vezes a mesma pauta ainda, que ainda deixa ainda mais enriquecedora a experiência. Mas, cara, eu acho, de novo, reforçar que, independente de qual é o lado, não tem lado nessa eleição, eu acho importante a gente estar discutindo isso, tá em pauta, e, cara, não importa quem ganhar essa eleição aí no final de semana, que entenda que o mais importante, cara, todo mundo quer voltar a ser campeão, cara, todo mundo, merda, nós somos vice, diga de passagem, a gente faz uma terra arrasada nos últimos anos, mas, cara, terra arrasada é ser rebaixado, a gente ter sido vice-campeão brasileiro 2, 3 vezes, vice-Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, tá longe de ser o pior pesadelo, mas, e queremos voltar a vencer, mas mais importante de voltar a vencer, meu, futebol tá mudando, cara, a gente precisa cravar no espaço que o Esporte Clube Internacional vai ter nas próximas décadas, meu. E é esse o momento que a gente vai cravar isso, meu. Se a gente quer ser o time que vai estar disputando na ponta, ou nós vamos ser o time que vai estar brigando para não cair, ou pior do que isso, o time que vai estar fazendo recuperação judicial e vendendo para o primeiro cara que aparecer com um pacote de batata aí para levar o clube, então. Boa, Luciano. Baita contribuição, velhinho. Raoni, teu fechamento aí, cara. Não, é isso aí, o Luciano matou nesse fechamento, é isso aí, o futebol ele tá sempre, a vida, né, meu, ela tá sempre em constante evolução, nada take for granted, né, como os americanos falam, meu, não pode achar que as coisas estão dadas, nada tá dado, se não fosse os mandarins, o Inter não teria tido pavimentado o caminho que pavimentou, se talvez não fosse o Falcão, o Inter não ia ser do tamanho que é, por causa do tamanho que o Inter teve, até o Grêmio virou um clube grande, porque teve que correr atrás do Inter, e não é porque a gente ganhou tudo que a gente ganhou que a gente, beleza, acabou o mundo, agora nós somos grandes para sempre, vou ficar com as mãos para cima e vou ter uma dívida de 2 bilhões de reais e azar, eu sou do Inter, era, e nós somos muito grandes, mas não funciona assim, o futebol tá sempre em constante evolução, é só tu ver o exemplo da Premier League, era uma liga ridícula 20 anos atrás, e hoje, onde é que estão os clubes ingleses? Então é isso aí, meu, o Inter tem que pensar no que ele quer ser daqui 20 anos, do que é 30 anos, se a gente vai querer ficar pagando esses vales que o Vasco paga, que o Cruzeiro paga, que tu vendeu o teu clube para qualquer um, ficar numa situação, meu, muito ruim, muito constrangedora, e o pior nesses clubes aí, por exemplo, principalmente o Vasco e o Botafogo, além da dívida absurda, o teu rival vira uma máquina de ganhar títulos e tu ficou parado no tempo. Então, acho que é muito importante essa discussão, acho que tá amadurecendo na torcida do Inter, e é o que o Luciano falou, meu, todo mundo quer ser campeão, isso é óbvio, todo mundo quer ganhar o jogo, quando o juiz apita, todo mundo fica nervoso, todo mundo quer ganhar, acredito que quando o Inter perde, o Roberto Melo fica puto, o Alessandro Barcelos fica puto, isso aí é óbvio, todos somos colorados, mas, meu, a gente tem que pensar muito além, porque o futuro do clube tá em jogo e são décadas, tá ligado? Mais 10, 20 anos na frente, a gente tem que garantir hoje. E é isso aí, achei que a gente produziu o conteúdo esse ano que não é só de hoje, desse da dívida, já falou sobre isso, sobre marketing, sobre identidade, o Luciano já fez uma participação também falando sobre as ligas e a importância de discutir isso. Eu acho que é isso, a discussão de futebol também tem que mudar e tem que ser elevado o nível, porque não é só 11 caras correndo atrás de uma bola e nunca foi, né? Então é isso aí. Boa, gurizada. Então tá, então a eleição deve estar próxima, eu acho que deve ser o último programa também antes de eleição. Então valorizar também essa verve democrática do Esporte Clube Internacional, né? O clube mais democrático do país, aí eu acho que são quase 60 mil pessoas aptas a votar, isso é do caralho, tá ligado? Então vamos fazer valer, cara, vamos, enfim, pesquisar, ver a chapa, não só ter a questão do presidente, mas também do conselho, né? Então é importante, né? O pessoal que está aí para o pátio só foi porque passou pelo conselho, então é importante também que o teu voto seja alinhado, de repente, ao presidente que tu esteja interessado, e não, de repente, porque tu tem um amigo que está lá dentro, coisa do gênero, que a gente sabe que muitas vezes o voto acaba indo por esse lado. Então tá, gurizada, sem mais delongas aí, até a próxima, acho que a gente deve ter o último programa semana que vem, mas não é certo, esse final de ano tá muito corrido, mas valeu a todos aí que acompanharam também, já deixar um abraço, e até mais, dali.